Estamos ao vivo. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Sejam bem-vindos ao segundo Encontro Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial, uma realização da Comissão Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial, a CONAGIRA, e da Federação Nacional dos Jornalistas, a FENAGE. A CONAGIRA é vinculada à FENAGE e reúne os coletivos de jornalistas pela igualdade racial dos sindicatos de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do município do Rio de Janeiro, do Distrito Federal, de Alagoas e da Bahia. Com o tema Comunicação e Igualdade Racial na Pandemia das Ideias, o segundo Indira propõe uma reflexão sobre esses 21 anos de ativismo e sobre os desafios de uma comunicação mais democrática, igualitária e verdadeiramente representativa na diversidade que compõe a sociedade brasileira. Eu sou o Guilherme Soares Dias, eu faço parte da COGIRA em São Paulo e tenho a honra de acompanhá-los hoje nessa solenidade de abertura do segundo Indira, que é o encontro mais importante da comunidade de jornalistas negros e negras que lutam pela igualdade racial na vida e no mercado de trabalho. A gente vai dar início a essa solenidade do segundo encontro nacional de jornalistas pela igualdade racial, que esse ano ocorre de maneira virtual. A gente permite, dessa forma, a participação de todos os profissionais com segurança. Esse evento está sendo transmitido pelo canal do YouTube da CONAGIRA, no Facebook da FENAGE e também de alguns sindicatos, como o do município do Rio de Janeiro. Eu gostaria de agradecer a participação de todos que estão aqui hoje presentes e desejar que todos nós tenhamos um ótimo encontro. A gente começa falando de um assunto que é inevitável nesse 2021, que é a Covid-19. Ela já contabilizou mais de 550 mil mortes no Brasil, dentre as quais 268 foram de jornalistas que estavam atuando na sua profissão. Nesse momento, a gente queria prestar uma homenagem especial a todos os jornalistas que perderam a vida para a Covid-19. Tem um jornalista chamado Januário Garcia, que é um fotógrafo, na verdade, que ele tem uma frase que é bastante emblemática, que diz assim: existe uma história do povo negro sem o Brasil, mas não existe a história do Brasil sem o povo negro. O Januário também tem uma outra frase, que ele diz que na minha geração ninguém vai poder falar que o negro não tem memória, porque vai ter. Eu vou fazer essa memória. O Januário Garcia é fotógrafo, documentarista, professor, ativista. Meio século dedicado a fotografar a vida e a luta do povo negro. O Januário foi vítima da Covid-19 no último dia 30 de junho. Ele partiu dessa existência aos 77 anos, deixando um legado que vai além das 100 mil fotos do seu acervo. Por mais de 40 anos, Janu, como ele era conhecido, registrou cenas históricas do movimento negro brasileiro, além de pessoas negras em movimento pela América do Sul e também do continente africano. O Janu sabia da importância do seu trabalho na luta pelos direitos do povo negro no Brasil e costumava dizer: a foto é um veículo de transformação social. Que a sua memória e o seu legado continuem vivos, assim como a de todos os jornalistas que partiram vítimas de Covid-19. E possamos honrar a todos com a homenagem que prestaremos agora a Januário Garcia com a exibição de um vídeo produzido pela campanha Fica EBC. Vamos conferir o vídeo? Acho que o vídeo do Januário está sem som ainda para a gente. O vídeo estava sem som, a gente vai
convidar a jornalista Valdice Gomes, da Conagira de Alagoas, nesse momento representando a Conagira, a Comissão Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial, para dar boas-vindas a todos, e a todas e a todos. Você está sem som, Valdice, a gente precisa liberar o seu som. Boa tarde a todas, a todos e a todas. Eu quero cumprimentar todos os companheiros jornalistas, as companheiras que se encontram junto conosco neste evento. Lamentar o probleminha técnico aí com o vídeo do nosso Januário Garcia, mas, com certeza, o pessoal da técnica deve estar vendo aí o que houve e ver a possibilidade de a gente reexibir o vídeo. Eu acho importante, porque a fala e o legado do Januário Garcia é muito importante, que todos nós possamos ouvir o que ele nos deixou de exemplo. E aí eu quero parabenizar, né, também e agradecer a todas as pessoas, todos os companheiros das Cogiras, né, do Núcleo, todos que contribuíram para a realização desse evento. Cumprimentar minha querida presidenta da Federação Nacional de Jornalistas, Maria José Braga, Zequinha, que está aqui conosco, e a todas as pessoas que estão nos acompanhando pelas redes sociais nesse momento, né, pelo YouTube, pelo Face, não só da FENAGE, mas também de todos os sindicatos de jornalistas que, neste momento, se integram também a esta rede para transmitir esse nosso evento, né? Hoje nós não estamos ainda por um problema técnico com a transmissão pelo canal da Conagira, mas amanhã nós certamente estaremos também pelo canal da Conagira, mas não faltará oportunidade aí, tanto pelos sindicatos como pelas redes aí da FENAGE, para que a gente possa estar juntos, né, nesse momento que é histórico também, que é uma felicidade muito grande para nós da Conagira, para nós que estamos nessa luta dos sindicatos de jornalistas, dos jornalistas negros e negras que participam, né, desses sindicatos, dessas instâncias, na defesa da igualdade racial, no combate ao racismo. Então, é um prazer muito grande. E olha, como o nosso Guilherme falou aí, lá se vão 21 anos, né, do primeiro coletivo de jornalistas pela igualdade racial, que foi em São Paulo, no ano 2000, quando os companheiros e companheiras do Sindicato de São Paulo sentiam a necessidade de haver, dentro da entidade sindical, um debate mais específico, com um recorte realmente racial, porque, por mais que todos os trabalhadores sejam impactados pelas dificuldades do mercado de trabalho, pela precarização, por todos os problemas que a gente sabe que enfrenta, que o trabalhador enfrenta, mas é preciso ter um olhar diferenciado e específico para a situação dos jornalistas negros, porque, como toda a população negra no Brasil, a gente sabe que essa população que é mais impactada por todas as mazelas, né, advindas do racismo estrutural, que tanto impacta nesse país, né, em todos os brasileiros. Então, a gente fica muito, muito feliz de ver que estamos chegando a essa idade, né, completando a maioridade, sentindo essa necessidade de uma reflexão sobre todo esse histórico do movimento, um movimento vitorioso, a gente tem que dizer isso e precisa dizer, porque começou com São Paulo, né, depois Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, em 2008, num congresso histórico dos jornalistas em São Paulo, por uma luta dessas entidades, esses coletivos que estavam criados, nós conseguimos, dentro no Congresso Nacional dos Jornalistas, fazer com que a nossa federação recepcionasse
essa comissão nacional dentro das instâncias da FENAGE, e de lá para cá a gente vem atuando, né, com muito trabalho e muita dedicação. E temos feito várias atuações, né? Nós participamos, por exemplo, em 2009, participamos da elaboração de um documento que foi entregue à comissão de especialistas do MEC, que tratou da revisão das diretrizes curriculares do curso de jornalismo. Nós participamos do CNEP, do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, contribuindo com propostas, né, de políticas na área da comunicação. Participamos da Conecon, levando as propostas de combate ao racismo, de defesa da igualdade racial, por uma comunicação democrática, verdadeiramente, que mostra a diversidade do nosso povo brasileiro, uma comunicação plural, e a gente vem, então, sempre participando. Da mesma forma, contribuímos com outros movimentos, com as conferências, né, de igualdade racial, tanto nas etapas estaduais quanto na etapa nacional. Então, nós temos aí um trabalho que, naturalmente, precisa também de uma reflexão, de uma atualização para os novos desafios que se apresentam. E são grandes desafios, a gente sabe, né? A gente tem percebido no Brasil esse recrudescimento, né? esse aumento aí, ou maior visibilidade, porque para nós que sentimos na pele o racismo, a gente sabe, né, da existência, mas a gente vê agora alguns veículos de comunicação dando mais visibilidade a essa questão, uma questão que está na nossa luta no dia a dia e há muitos anos, é bom que se diga. Não é de hoje que essa luta começou. Então, nós estamos aproveitando, né, e queremos que esses 2 dias, né, sejam realmente ricos de um debate. Nós vamos ter aí uma palestra muito boa agora com nossa mestra Cleidiana Ramos, né, que já fez, né, já passou para a gente, né, ministrou um curso de gênero, raça e etnia para jornalistas, que foi também uma atuação da FENAGE, da CONAGIRA, numa parceria com a ONU Mulheres, e que rendeu aí bons frutos. Então, a gente vem contribuindo, sim, com essa discussão dentro dos sindicatos de jornalistas, de que a que a gente quer e a gente precisa avançar. A gente sabe, está provado, que o racismo estrutural requer propostas e atitudes antirracistas mais firmes e mais ousadas por parte de toda a sociedade brasileira, não só por parte das entidades sindicais, por parte das empresas, né, de comunicação e do mercado de trabalho como um todo, e por parte da academia. Então, hoje, a gente precisa refletir com relação ao que aconteceu ou o que vem acontecendo após, por exemplo, o advento das cotas. Nós lutamos muito pelo sistema de cotas. O sistema de cotas é importante e tem permitido realmente o acesso de jovens negros e negras na academia, mas o que falta pensar é o que acontece com esses jovens, com esses recém-formados, depois que saem da universidade. E o que a gente tem percebido é um imenso número de pessoas, de jornalistas formados e que não encontram espaço no mercado de trabalho. Por quê? Porque isso me faz pensar aquela abolição inacabada. A gente pensou no acesso à universidade, mas é preciso pensar no mercado de trabalho, pensar o que vai acontecer com esses jovens que estão sendo formados e que estão saindo das universidades, jornalistas, negros e negras, preparados para um mercado, mas um mercado que, se antes já era difícil, então continua essa dificuldade. É isso, é essa forma que a gente precisa encontrar, de encontrar meios de trabalhar universidade, sindicatos, mercado de trabalho, para que essas pessoas que estão se formando encontrem realmente, sejam realmente recebidos, tenham acesso a esse mercado. Então, o desafio é grande, a gente fica muito feliz de estar aqui e tenho certeza que
esses 2 dias de debate vão ser ricos e que nós vamos sair daqui com grandes propostas. O nosso compromisso é de nós queremos com esse encontro também reafirmar o nosso compromisso com uma comunicação mais democrática, plural, pela diversidade. Queremos nosso compromisso também com o combate ao genocídio da população negra, nosso compromisso com o combate à opressão de gênero e raça que tanto atinge as mulheres negras desse país. É nosso compromisso que a gente precisa e vai reafirmar com o movimento negro, com respeito ao movimento negro, entendendo que é o nosso legítimo representante da população negra brasileira nesse combate ao racismo e nessa luta pela igualdade racial e por justiça social. É isso, muito obrigada e que nós tenhamos um evento maravilhoso. Obrigado, Valdice, falando lá de Maceió, representando a Cogira, Alagoas e a Conagira também. Agora sim, a gente vai assistir o vídeo homenageando o Januário Garcia, que é uma campanha chamada Fica EBC. Vamos conferir? Então, o espaço daquele tem uma história fabulosa, que mexe com o resgate da dignidade, o desenvolvimento da autoestima e uma construção de cidadania do negro no Brasil. Porque a história do Brasil nega a história do negro. Existe uma história do negro sem o Brasil. O que não existe é uma história do Brasil sem o negro. Essa é a grande realidade. Então, é preciso que haja esses territórios, foram territórios conquistados. Zumbi, ele não é um herói nacional, porque os heróis nacionais pertencem às classes dominantes. Zumbi é um herói brasileiro. Ele foi resgatado pelo povo. É diferente. Quando você conhece a sua história, você entende sua grandeza. Esse foi o Januário Garcia, na campanha da Fica EBC. Fica a nossa homenagem a ele, que foi uma das vítimas da Covid-19 nesse ano de 2021, e a todos os jornalistas que também perderam a vida durante a pandemia do novo coronavírus. Eu queria convidar agora a presidente da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas, a Maria José Braga, para a sua fala. Maria José, é com você. Boa tarde a todos, a todas e a todos que estão nos acompanhando e os que estão aqui nessa sala de debates. Em nome da direção da Federação Nacional dos Jornalistas, eu quero fazer uma fala muito breve, principalmente para agradecer. Agradecer aos e às jornalistas negros e negras do Brasil que trouxeram para dentro do movimento sindical dos jornalistas a importante discussão da igualdade racial e do combate ao racismo. E ao fazer essa, vamos dizer assim, inflexão de luta com recorte étnico-racial, os jornalistas e as jornalistas negros e negras fizeram, sim, que houvesse uma mudança de percepção no movimento sindical dos jornalistas, com a observância da necessidade de pautarmos discussões específicas sobre as questões étnico-raciais. E aí eu vou aproveitar uma pequena fala, né, do Januário, que a fotografia ela proporciona a transformação social para dizer que o jornalismo, né, ampliando, né, somando a fotografia, inclusive utilizando a fotografia, deve ser veículo de transformação social. E essa transformação social deve estar compromissada
com os direitos humanos e, portanto, com a diversidade étnico-racial e a diversidade cultural existente no nosso país. É importante que nós tratemos dessas questões dentro do movimento sindical e no jornalismo propriamente dito. Eu nem sei se é politicamente correto usar a expressão que eu vou usar, mas eu diria que nós precisamos empretecer o jornalismo e empretecer as organizações sindicais, inclusive as organizações sindicais dos jornalistas e das jornalistas brasileiros, sindicatos e Federação Nacional dos Jornalistas. Mais uma vez, eu digo que a minha fala é de agradecimento, porque para a FENAGE é muitíssimo importante ter na sua estrutura a Comissão Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial, que é a grande responsável por esse segundo Encontro Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial, e que é fruto da organização das comissões e coletivos dos sindicatos de jornalistas, em especial do São Paulo, Rio Grande do Sul, município do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Bahia e Alagoas. Então, esse movimento que surge, repito, dos e das jornalistas negros e negras, ele alimenta a Federação Nacional dos Jornalistas na sua luta por um jornalismo plural, diverso, ético e democrático que reflita efetivamente a sociedade brasileira. Por último, eu gostaria de agradecer muitíssimo a diretora da FENAGE, a grande amiga Valdice, e tem sido incansável aí na representação da direção da FENAGE junto à CONAGIRA, e tem sido incansável nessa luta que deve sim e vai ser sim permanente dentro dos sindicatos e da Federação Nacional dos Jornalistas. Teremos uma tarde, um final de tarde bastante profícuo, e espero que os debates, a conferência de hoje da professora Cleidiana, muitíssimo parceira da FENAGE e 12 das jornalistas brasileiras, as homenagens que teremos e os debates que teremos no dia de amanhã nos ajude na construção e no fortalecimento dessa luta. Muitíssimo obrigada. Obrigado a você, Maria José. A gente ouviu aí as palavras da presidente da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas. E para dar continuidade à programação do segundo Em Gira, teremos agora a palestra de abertura com o tema Comunicação e Igualdade Racial na Pandemia das Ideias, com a palestrante jornalista Cleidiana Ramos, que fala direto lá de Salvador. A gente está aqui com esse cenário de frio, a gente está falando aqui do centro-sul do país, a Cleidiana está lá no calor da Bahia, e quem vai fazer a mediação dessa conversa com a Cleidiana é a jornalista Camila Silva, minha colega aqui na Cogira São Paulo. Camila e Cleidiana, é com vocês. Oi, Guilherme, boa tarde a todas, todos e todos que estão nos acompanhando. Estreitar esses laços, né? O bom da gente estar em remoto, assim, à distância, que a gente consegue estar pertinho de quem está longe, aquecer um pouco o nosso coração. Uma honra muito grande estar aqui para conversar com a Cleidiana, que está em Salvador, e não tive a oportunidade de vê-la pessoalmente, assim como Valdice e Maria Tereza também, a quem eu agradeço pelas palavras. Queria, antes de começar, também registrar aqui a minha gratidão pela existência do Januário também. Acho que a gente tem que celebrar bastante, muito a memória dele e o legado. E agora, dando continuidade, antes de apresentar a Cleidiana, eu quero dizer para o pessoal que está no chat, que está através das transmissões no YouTube, Facebook, para poder mandarem as perguntas enquanto ela for falando, que o Fábio Soares, que está aqui com a gente, vai ajudar a organizar, e a gente vai responder tudo quanto der no nosso tempo. Tá bom? Mas não deixem de enviar as perguntas. Também quero registrar que é uma felicidade muito grande fazer parte da Cogira São Paulo. Pessoas incansáveis aqui, Flavinho, Guilherme e Fábio, e também está aqui colaborando com esse segundo encontro, segundo Em Gira.
Sobre a Cleidiana, a gente tentou resumir um pouquinho aqui esse currículo lindo, a Val disse um spoiler ali, de que ela já contribuiu para algumas atividades, já fez parte também da Cogira. Cleidiana é jornalista, é doutora em antropologia, professora visitante na Universidade do Estado da Bahia, no campus Conceição do Coité. E ela também, para quem quiser, já seguir aqui nos arrobas, @Cleidiana Ramos no Instagram. E através do Instagram dela, vocês vão ver que ela tem outros projetos. Num deles ela é publisher no Flor de Dendê, que é uma revista eletrônica. E no outro ela é CEO, não só, né, gente? Eu estou falando que o currículo é extenso. E a gente está só resumindo aqui, é CEO e produtora de conteúdo no Espelho de Festas, que celebra e também registra as festas populares da Bahia. Além disso, Cleidiana também passou pela redação do Jornal à Tarde, do qual foram 17 anos, eu fiz as contas aqui, mais ou menos como repórter, e atualmente ela contribui para o Jornal à Tarde no projeto multimídia À Tarde Memória. Ela vai fazer uma palestra aqui, que é o nome do nosso encontro desse ano aqui da Engira, né? Comunicação e Igualdade Racial na Pandemia das Ideias. Cleidiana, seja bem-vinda. Obrigada, Camila. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer o convite, né? Para mim é fantástico estar aqui de novo, né? Em uma ocasião histórica das Conagiras. Então, eu quero saudar todas as Conagiras, né? As companheiras e companheiros, por meio dessa grande figura que é Valdice Gomes, minha vizinha, né? Aqui do estado de Alagoas, e saudar a FENAGE, né? A Federação Nacional dos Jornalistas, por meio da nossa presidenta Maria José Braga, né? E mandar um abraço aí, eu não vou citar muitos, né? Porque eu vou acabar cometendo alguma injustiça, mas estou vendo aqui amigos, colegas extremamente queridas e queridos, né? E dizer que eu quero saudar os sindicatos, claro, você aqui extremamente barrista, por meio do Sinjorba, que é o sindicato aqui da Bahia, né? O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado da Bahia, tá? Então, antes de começar, dizer que você, Guilherme, tá arrumando uma treta, tá? Porque vocês estão dizendo que aqui tá calor, mas não, tá? 25 graus digamos assim, um friozinho para os padrões soteropolitanos, né? Eu não sinto tanto porque eu venho do sertão, né? Da Chapada Diamantina, então lá nós estamos acostumados com temperaturas mais baixas, na casa dos 19, dos 17, às vezes uma madrugada de 15, né? Então, não digam que não está frio, está razoável, um clima ameno, digamos assim. Isso é uma brincadeira e uma das tretas aí que baianas e baianos arrumam em redes, quando o nosso frio é contestado, tá? Mas, olha, gente, engraçado que a gente está falando de coisas e, olha, o que eu pensei aqui em conversar um pouco, né? Na verdade, nem é uma palestra, mas é uma conversa, e o que eu pensei em conversar com vocês foi exatamente sobre a memória, né? E para começar essa nossa conversa, falando de comunicação, pandemia e essa questão das ideias, a gente em jornalismo, muitas vezes a gente encontra personagens, né? E personagens fantásticos, né? Que dão cor aos nossos relatos, né? Jornalismo é a arte de contar histórias, né? E contar boas histórias, principalmente. E eu sempre me lembro da professora Clemilda Medina, né? Uma inspiração na teoria do jornalismo e uma área que tem muito poucas mulheres com projeção, né? E um livro dela que eu nunca esqueci, que é o Entrevista Diálogo Possível. E quando ela diz que quando a gente consegue fazer esse diálogo, né, entrevistador e entrevistado, conseguem dialogar numa entrevista, no processo da entrevista, que é a matéria-prima de qualquer texto jornalístico, que então, enfim, a entrevista de fato acontece. E porque naquele tempo, né, o jornalismo impresso era talvez a plataforma de maior visibilidade. E aí ela disse, era o espaço dos anônimos de sair no jornal pelo menos uma vez na vida, né? Mas que a gente tinha conseguido dar algum tipo de contribuição realmente forte quando a gente dava a voz a esses anônimos. E, na verdade, eu queria começar falando de um anônimo. Eu não sei se vai ser possível, né? Porque a gente tem esses problemas técnicos de apresentá-la, tá? Ela se chama Maria Isabel. Não sabemos o sobrenome. Eu encontrei Maria Isabel desde o ano passado, né? Eu vou falar depois um pouco melhor desse projeto multimídia chamado À Tarde Memória,
que a ideia base desse projeto é contar histórias a partir do material que forma o acervo do Centro de Documentação à Tarde. Então, reportagens, fotografias. É um acervo com que eu trabalhei na pesquisa para o mestrado e depois para o doutorado. E Maria Isabel já tinha aparecido para mim algumas vezes, né, quando eu estava olhando o acervo. E eis que agora, em julho, ela voltou a se apresentar. E aí eu disse, bom, dessa vez não dá para ignorar Maria Isabel, vamos ver o que ela tem aqui para me contar. E aí é uma história. Maria Isabel tinha 106 anos em 10 de julho de 1923, quando essa reportagem foi publicada. Ela foi até a redação do jornal e disse que ela queria se fotografar. Ela queria ser fotografada. E, além de ser fotografada, ela virou a pauta desse texto, dessa reportagem. E, a partir desse texto, um texto curto, mas cheio de informação, a gente fica sabendo que Maria Isabel era africana, ela foi escrava, ela trabalhou em um engenho, depois ela conseguiu a emancipação, em Itapagi, na região de Salvador. Me desculpem quando eu fizer algumas referências a Salvador, mas é o meu lugar, né? Onde eu estou. Ela morou em um engenho que fica em São Francisco do Conde, aqui é uma cidade perto, a cidade onde tem um campus da Unilab, e o município baiano que tem a maior proporção de pessoas negras, né, da Bahia, a maior proporção, a mais alta proporção. Nem é Salvador, é São Francisco do Conde, né? E ela foi depois para o Cabula, que é outro lugar muito especial, um bairro de Salvador que é remanescente de um quilombo, né, do quilombo do Urubu, parte do quilombo do Urubu ficou lá. E Maria Isabel andou talvez léguas, né, para conseguir fazer essa foto, né, mais ou menos pensando de onde ficava na época a redação desse jornal. E o porquê é muito interessante essa história de Maria Isabel? Primeiro, porque se fotografar não era o próximo mulheres e homens negros. A gente está falando da década de 20, quando já tem alguns estudos de fotografia, mas que é preciso pagar para isso, né? Então, não era tão comum. Segundo, que a iconografia que nós dispomos em relação a mulheres e homens negros são pinturas, né, como as de Rugendas e Debré, e que retratam, né, cenas de violência, da violência da escravidão principalmente, e geralmente são pessoas que aparecem ali que são anônimas, que não têm nome, muito menos sobrenome, né? E que, na verdade, depende da vontade de quem fotografou, né? É um olhar do outro, a partir do outro. E, então, Maria Isabel me inspira muito porque ela, na verdade, tomou as rédeas dessa história e ela que pediu para se fotografar. E, a partir daí, vem essa história que possivelmente era a história de muitas. E isso tem me feito pensar, né, muito, de quando nós estamos diante de várias encruzilhadas, né? Nós jornalistas já enfrentamos, né, várias crises, né? E eu sempre gosto de dizer que não, no nosso caso, no caso, por exemplo, do jornalismo impresso e de outras plataformas, não é uma crise do jornalismo, mas é a crise de modelo do jornalismo. Nós temos no Brasil um modelo que é completamente dominado por famílias, são negócios de família, na verdade, né? Os grandes grupos de mídia da chamada mídia hegemônica são famílias, né? No caso nacional, são 7 famílias e ainda tem um outro grande problema, que é uma organização religiosa, o que contraria frontalmente a Constituição Federal, se a gente for levar em consideração a igualdade e a vedação de que se faça proselitismo ou propaganda religiosa a partir de bens públicos, como é o caso das concessões de rádio e TV. Mas a gente vem aí, a gente já vinha numa crise, depois vem uma revolução digital que ainda está em andamento e mais impacto, e a gente passa por um momento em que há um desmanche total da CLT, né, e que até a gente está numa situação que até estagiários têm MEI, né, porque do contrário não conseguem trabalhar, não conseguem fazer estágios, né, e ainda vem uma pandemia atípica, né, e talvez a gente está experimentando uma coisa única, né, no que a humanidade já enfrentou de epidemias ou pandemias. A gente teve uma situação, nunca tivemos nem na epidemia de gripe espanhola, nem a epidemia de HIV, nem tampouco na pandemia, né? São situações que a gente não chamava assim, mas que podem ser chamadas de H1N1, em que a gente precisa ter isolamento físico,
né, não isolamento social, principalmente por conta das tecnologias de informação e de comunicação, e que nos permitem fazer esse tipo de diálogo que a gente está fazendo aqui, mediado por tecnologias. Mas, ao mesmo tempo, né, essas novas formas de tecnologia, elas trazem outros fenômenos, né? E fenômenos, por exemplo, como a das fake news, que é um conceito que a gente tem que repensar completamente, até por conta de onde a gente está, né? A gente aprende, na teoria do jornalismo, a questão do princípio da noticiabilidade. Então, o que é notícia? Né? Inclusive, tem aquela piada, né, na disciplina de oficina de texto. Se o cachorro morde o homem, não é notícia, mas se o homem morde o cachorro, sim. Porque a notícia é aquilo que é inusitado, mas também a notícia é prestação de serviço. A nossa função social é apurar o boato para fazê-lo sair do limite da fofoca e jamais cair na intriga, né? Porque a intriga é aquele tipo de assunto que a gente sabe que não é real, mas que por interesses vários se leva à frente, né? Então se pega o mínimo do que poderia ser mais ou menos crível no boato e aí a pessoa interessada em fazer a intriga, ela coloca as versões que ela quer e aí ela passa a difundir essa informação mesmo que ela saiba que não se sustenta. E é isso que forma essa coisa chamada, na verdade, mentira. Porque se fosse mentira, não é notícia. Né? Então, esse fenômeno, ele tem razão de ser, ele tem método. Né? Então, quem cria esse tipo de... Tá bom, esse tipo de fake news, gente que tem o método, é gente que vai fazer com que ele pareça, se aproxime do mais possível do que seria crível. E, claro, faz parte da natureza humana, né? Teoria da conspiração, e é uma certa espécie de compulsão que nós temos em alguns momentos de quanto pior, melhor. Então, esse fenômeno, ele vem exatamente disso. Né? Talvez por isso tão difícil de ser combatido, porque as pessoas acreditam no que elas querem. Então, os remédios que a gente tem tentado usar, como, por exemplo, a checagem, né, dos fatos, as agências de checagem, a tentativa imediata de dar resposta muitas vezes não tem um efeito como a gente queria, porque as pessoas elas estão acreditando no que elas têm, no que elas precisam acreditar. Então, nós vivemos diante de mais essa encruzilhada. O que fazer? Né? Então, neste contexto já tão complexo para a gente, com fechamento de postos de trabalho, né? Quando a gente sai das redações, porque as redações estão cada vez mais enxutas, cada vez menores, e quando a gente vai para outros setores, como as assessorias de comunicação ou para a vida acadêmica, e aí vem essa pandemia e fecha esses outros postos de trabalho que a gente estava acostumados. E aí o que é que a gente faz diante de tanta coisa, né? Em um momento que o jornalismo ele é o tempo inteiro atacado de várias formas, inclusive com método e agora pelo próprio Estado brasileiro, né? Então, o que é que a gente faz diante de tudo isso? A saída é talvez a gente começar a se lembrar de um detalhe que a gente esquece. Nós somos de um campo científico muito especial, que é o campo da comunicação social. Comunicação todo mundo faz, mas comunicação social é técnica. É uma ciência nova, uma ciência que nasceu principalmente no final do século XIX e que ela tem muito a ver com a apropriação da técnica. Por toda a trajetória da humanidade, a gente tem visto que a técnica ela é emancipadora. Até nas narrativas religiosas, a técnica entra nesse sentido, de emancipar o homem. Então, se a gente pegar aqui, rapidamente, 3 culturas que são muito caras a nós, brasileiras e brasileiros. Por exemplo, a cultura greco-romana. Prometeu irrita profundamente Zeus quando ele rouba o fogo e entrega o fogo para os homens. E, a partir dali, do fogo, os homens conseguem ter uma certa liberdade em relação aos deuses, porque eles são capazes de produzir. Na cultura dos povos de língua iorubá, que são fundamentais para uma parte considerável da formação brasileira, e principalmente da Bahia, são os povos da região que hoje se chama Nigéria. Ogum, ele é o ferreiro. No momento que ele consegue fazer a forja e criar a enxada, o ancinho, né, a espada também, né? Ogum não é um orixá de guerra, como muitas vezes a gente pensa. Ogum é, na verdade, o orixá da tecnologia também. Além de ser o patrono da agricultura, é guerreiro, mas porque se forja espada. Mas também é o senhor da tecnologia nesse sentido. É o momento em que há uma divisão nessa narrativa
de criação do mundo entre o que a gente chama de mundo primevo e aí a gente entra em uma nova etapa. É Ogum que forja todas as ferramentas que todos os seus outros irmãos orixás vão usar. O Apachorô, que é o cajado de Oxalá, hoje é sexta-feira, né? O Abebé dourado, que Oxum, minha mãe, usa, mas também o Abebé de prata, que sua mãe Iemanjá usa, e assim sucessivamente. É a técnica. Mesmo na cultura judaico-cristã, né, que é outra parte da nossa formação cultural. Muitas vezes a gente escuta aquela narrativa sobre o gênero, e isso eu estou falando do ponto de vista da interpretação antropológica, histórica e literária, né, que é o que a gente geralmente faz na antropologia das religiões. Então, quando a gente faz aquela reflexão sobre aquela narrativa de criação do mundo do Gênesis, a árvore, o fruto proibido é o do conhecimento. Né? Por quê? Porque quando você conhece, você se emancipa. Então, naquele momento em que Deus expulsa Adão e Eva à própria sorte, e Deus deixa a própria sorte, é porque agora eles conhecem. E quando você conhece, você deixa de ser ingênuo, você deixa de ser inocente, e agora você está por sua própria conta. Essa é uma das interpretações possíveis. Então, a técnica, ela sempre esteve irmanada a esse tipo de interpretação e de pensamento sobre a emancipação. E nós somos frutos da técnica. A comunicação social surge principalmente associada à Revolução Industrial e o jornalismo, então, porque é preciso dar o inusitado, mas também a prestação de serviço. À medida que as cidades se constituem, à medida que as cidades se tornam gigantescas, é preciso dar isso. E nós somos frutos disso. Né? O problema é que nós, principalmente no Brasil, nós temos passado de uma era de uma plataforma de mídia para outra sem que se desenvolva uma consciência crítica. Então, a gente tem o Brasil saindo da era da imprensa, em que a imprensa ela tem um certo protagonismo, para a era do rádio. E o rádio, ele uma característica única. Né? O rádio vai de um canto a outro do país. E para você ouvir o rádio, você não precisa ler. Né? E você consegue entrar naquele mundo apenas com seus sentidos. E é assim que parte considerável da população brasileira que não tinha acesso à leitura, e quem são essas figuras que vivem todas as chagas, digamos assim, né, dos desdobramentos daquele 14 de maio. A maioria são mulheres e homens negros que estão à margem do ponto de vista de uma cultura letrada. E aí o rádio inclui essas pessoas. Depois vem a televisão. E a televisão também tem essa capacidade de incluir essas pessoas. E nós vivemos num país em que o primeiro grande império de comunicação, ele surge exatamente no momento da expansão desse rádio, e ele vai também implantar a primeira televisão no Brasil, que é o Império de Assis Chateaubriand. E depois a gente passa dessa era da televisão para a era da revolução digital, e lá vem o WhatsApp. Né? O WhatsApp que faz o mesmo que o rádio e mais além. Porque o WhatsApp ele tem uma capacidade de massificação de informação que nenhuma outra mídia consegue. É questão de segundos, né? Desse ponto de vista. Os grupos de WhatsApp, eles massificam qualquer informação que chega ali. E o que é que a gente faz nesse mundo extremamente complexo? Né? Então, se a gente pensar que o voto de analfabetos é uma das coisas que é considerada facultativa, né? Eu nem sabia disso, nem sabia disso há pouco tempo. É facultativo. Uma pessoa que não lê e escreve, ela não pode se candidatar a um cargo eletivo. Vocês sabem que tem que passar, para ser candidato a qualquer cargo eletivo, tem que passar por uma prova diante do juiz eleitoral de leitura escrita. Então, imaginem que o voto, de alguma forma, tenta retirar parte considerável de quem são as herdeiras e os herdeiros daquele 14 de maio muito mal feito. Né? E aí é outra questão para a gente discutir com mais tempo. Mas o WhatsApp, ele está conseguindo incluir pessoas, né? Do ponto de vista, né? Se a gente pensar na revolução digital, o WhatsApp consegue incluir pessoas sem nenhum tipo de necessidade muito sofisticada. Né? Não precisa entender muito de digitação, de acesso à internet, de absolutamente nada. Basta você ter um telefone, né? Um plano de dados, e você baixar um aplicativo e pronto. E é um aplicativo que não tem recorte geracional. Minha mãe tem 82 anos e só quer falar com a gente agora por ligação de vídeo e não ligação de áudio, porque ela quer ver a mim, que estou aqui em Salvador, ela está em Açu, no interior, e meu irmão está no interior do Pará. Então, ela quer ver nós dois. E ela, rapidamente, por interesse, ela aprendeu a fazer isso.
tranquilamente, né? Ela nunca quis um celular e, de repente, quando ela descobriu que era possível falar com a gente dessa forma, ela aí foi lá e quis o celular e está completamente anexada ao WhatsApp. E aí, quando vem essa pandemia, né, o que é que a gente percebe? Uma das lições que eu tenho recebido, comunidades tradicionais, que na nossa perspectiva, muitas vezes a gente pensa em como a gente não consegue falar para essas pessoas. Né? Como é que a gente não consegue falar para determinados segmentos do nosso povo? A gente não consegue falar para os quilombos, a gente não consegue falar muitas vezes para as comunidades de terreiro. E, de repente, o que a gente tem visto nessa pandemia? As comunidades de terreiro, com suas lideranças religiosas, independentemente da idade, fazendo lives. As comunidades de quilombos fazendo lives. Uma das coisas mais emocionantes que eu vi o ano passado foi em agosto, as Irmãs da Boa Morte, é uma grande festa que acontece em Cachoeira. É uma cidade que fica aqui a 120 quilômetros, mais ou menos, de Salvador, cidade do Recôncavo. E elas fizeram uma live no Facebook, onde elas fizeram a sua novena, porque não podia ir para a rua, todas idosas, e elas estavam lá rezando no Facebook com a ajuda do pessoal da UFRB, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O pessoal do Quilombo, também em Cachoeira do Iguape, eles têm um projeto de turismo étnico em que eles gerenciam tudo. Não tem ninguém de fora. Né? Tudo é feito, é um projeto maravilhoso, encantador. Inclusive, tem a Rota da Liberdade, uma rota pelo Rio Paraguaçu, onde se conhece o criador de ostras, porque eles fazem um festival de ostras. Quando isso passar, convido vocês para vir aqui conhecer. E a comunidade do Iguape está fazendo a apresentação do seu projeto por meio de lives, porque não pode. Ou está fazendo de forma restrita, né, no que é possível de ter segurança para todos. A partir dos quilombos. A internet tem alguns problemas, mas vai lá. E fazem. Né? O projeto Irmãos do Coro, da mesma forma. E aí queria também destacar o Sindijorce, né? Esse sindicato de jornalistas do Ceará que não para, que tem feito cursos, né, e de uma forma presencial, corrido atrás de editais, e agora está fazendo dessa forma, mediada por tecnologia. A gente está aqui com a ajuda delas e deles, do Sindijorce. Né? Então, na verdade, o que é isso? São tentativas de encontrar caminhos. E isso tem sido o que a gente tem feito. Né? Experimentar. Para nós não tem restado muita coisa. Se dá certo ou não dá certo, eu não posso dizer para vocês. Sim, eu particularmente, nesse atual momento da vida, minha renda não vem do jornalismo. Né? Mas o jornalismo me deu, vou aqui invocar meu outro conterrâneo, vocês estão vendo que hoje eu estou completamente barrista, né? Mas meu outro conterrâneo, Gilberto Gil, o jornalismo me deu regra e compasso. A partir do jornalismo, e quando eu estou me aproximando dessa ideia do jornalismo como comunicação social, eu estou descobrindo um outro mundo. Eu estou descobrindo, por exemplo, como me associar com colegas que são de outras áreas da comunicação social. No Espelho de Festa, que é um canal em que a gente
fala sobre festas populares da Bahia, eu estou lá com duas colegas que são da publicidade, Miss Santa Rosa, Fernanda Campos, e mais um estudante de publicidade, que é Pedro Gomes. Então, jornalistas não sabem ganhar dinheiro, né? Publicitários sabem onde é que está o dinheiro, muitas vezes, né? E essa articulação tem dado resultado, né? Eu tenho trabalhado com pesquisa, e quando eu tenho trabalhado com pesquisa, na verdade, eu trabalho a partir da projeção do jornalismo, dessas experimentações que eu tenho feito na Folha de Vender, e aí tem aberto outras perspectivas. Estou dizendo isso para vocês porque tem uma angústia muito grande do que a gente vai fazer daqui para frente. É como tem um ditado aqui, quem souber morre, a resposta. Mas, na verdade, tem alguns tipos de saída. É isso que a gente tem feito, né? A gente tem tentado. Se falou muito numa época em fazer sites. Todo mundo, algumas pessoas correram e fizeram sites sozinhos. Depois a gente inaugurou a época dos coletivos. Os coletivos têm dado certo para algumas pessoas, para outras não, como tudo, né? Como tudo. Mas o que eu estou dizendo para vocês a gente tem um admirável mundo novo pela frente e a gente tem possibilidade de experimentar. Onde eu imaginei que eu estaria fazendo canais onde eu faço o que eu sempre fiz na minha profissão, que é entrevista, a base da entrevista. Mas que eu estou ali como apresentadora. Talvez algo que eu nunca pensei. Né? Então, o nosso rosto não aparece. Né? Eu estou num estado em que, nos principais telejornais, a gente tem, às vezes, uma jornalista negra, um jornalista negra em bancada. E o que é um escândalo. Porque não é porque não tem, é porque nós ainda estamos na era em que os nossos padrões não respondem aos padrões mais gerais. Então, de certa forma, está na hora da gente esquecer um pouco dessa mídia hegemônica, né? Essa mídia hegemônica que cada vez mais nos fecha portas, né? E talvez a gente pensar nas nossas próprias. A gente, pelo menos a tecnologia tem dado isso. Eu não posso ter uma TV, mas eu posso ter um canal no YouTube, né? Carisma é outra coisa. Aí, né? Capacidade de gerenciamento, aí são outras questões, né? Começar a pensar nos cursos de jornalismo e a gente tem que começar a pensar por que os cursos de jornalismo não têm disciplinas de gerenciamento, de administração, porque a gente está precisando entender disso um pouco, né? De gerenciar as nossas próprias ideias. Ideias a gente tem muitas, é só a gente ter mais talvez uma coragem de arriscar. Claro, isso é confortável para algumas e para alguns, para outros nem tanto, mas é possível, né? E aí fechar aqui com Dona Maria Isabel de novo. O que é que Dona Maria Isabel me ensinou? Essa que eu usei para começar essa história. Dona Maria Isabel me ensinou que o nosso povo entende o que a gente faz. Ela entende o que eu estou falando de uma mulher de 106 anos que estava lá em 1923. Ela entendia o que era um jornal, ou o alcance de um jornal, né? Ela força esse jornal hegemônico a lhe dar um espaço, porque ela foi até lá pedir e dizer: eu quero ser fotografada. E ela chegou ao ponto de dizer: a parte da lama, tudo isso é o brito ela de um conago que lost mas é que ela deixando de carrando, a gente nós sempre muito nas nossas comunidades negras, né? Nós damos um jeito, nós encontramos um atalho. Todos os grandes movimentos negros, eles tiveram penetração na imprensa e na educação, né? Acho que o livro de Nilma Lino Gomes, O Movimento Negro Educador, fala muito disso. Foi assim com a Frente Negra, foi assim com o Teatro Experimental do Negro, foi assim desde o surgimento do ILEAE, foi assim com o MNU e todos os nossos movimentos de mulheres, principalmente, né? A gente sempre teve um pé ali de se fazer presente na comunicação. E realmente, fechando, vou aqui invocar
uma frase do jogador de futebol que virou notícia para a mídia hegemônica. Nós já o conhecíamos, que era Paulinho. Meu único reparo é porque ele é do Vasco, ele tem um amor pelo Vasco, eu sou flamenguista, embora esteja brigada com o Flamengo. Mas Paulinho foi descoberto agora, né, depois que ele fez um texto maravilhoso que não foi publicado na véspera do jogo, não foi publicado em canais da mídia hegemônica, mas do jornalismo independente, e o texto dele se chamava exatamente dessa forma, que é uma frase de Emicida, né? Nunca foi sorte. Foi sempre Exu. E aí eu completar, foi sempre Exu, foi sempre Enzila e foi sempre Alegbara. Os senhores das encruzilhadas, que sabem a potência de comunicação onde os caminhos se encontram. E por isso mesmo, Exu, Enzila, Alegbara são os patronos da comunicação social, né? E nunca foi o demônio, pelo contrário, sempre foi o movimento, a força e a potência. E é isso que as comunicadoras e os comunicadores negros têm de mais valioso, potência, né? E é por isso que a gente consegue fazer o que a gente faz. Obrigada, gente. A gente que agradece, muito axé aí, em nome de Exu, e hoje em nome de nosso pai Oxalá também. Eu vou trazer aqui uma pergunta que veio no chat, que é da Samira, através do Cinco Jorge, que é a seguinte. Cleidiana, qual a sua avaliação sobre o crescimento da mídia preta? Aqui no Ceará, após nossas formações, nasceram os sites Ceará Crioulo e Negrê, além do podcast Quilombas. O desafio maior agora é juntar militância e sobrevivência? Sim. E eu vou... Porque eu acho que nunca... Certo, diga, Camila, desculpa. Não, eu queria arrematar, porque tem essa questão do caso do Paulinho, e que a gente atua muito hoje em dia, quando a gente está nesses espaços, de pressionar, né, para poder falar sobre as nossas pautas e defender os nossos também, porque o Paulinho podia ter sido muito violentado se talvez a gente não tivesse ali falando, não, agora ninguém vai meter a mão no Paulinho que eu falar que ele está errado, né? Era isso. Não, na verdade, a gente, né, eu vejo, eu fico muito contente, né, de ver, uma geração, é um traço da geração mais jovem, né, essa pulsão que eles têm, né, desde as faculdades, de criar seus próprios canais. E isso vem muito do passado, né? Quando a gente fala nosso passo vem de longe, não é uma frase solta, né? Não é frase solta. Isso não começou hoje, né? Isso não começou ontem. Não é o mérito de uma geração, né? Eu gosto sempre de falar, né? Nos cursos que a gente tem feito aí, nas parcerias da ONU Mulheres com a FENAGE, né? Com as Conagiras, esses cursos, né? Eu sempre costumo fazer uma provocação quando a gente fala no feminismo. Eu sempre digo, a gente não pode falar no singular, né? A gente não pode falar de movimento negro no singular, a gente tem que falar movimentos negros, porque eles são muito potentes e são muitos, né? Como é que você vai dizer que um terreiro de candomblé, um centro de umbanda, não é um movimento extremamente político, né? Extremamente potente, né? O fato de ter, por exemplo, lideranças femininas, né? O quanto isso faz de combate ao sexismo, o quanto isso faz de combate ao racismo, são pessoas negras. Então, ali a gente aprende, né? A gente aprende nas nossas próprias casas. Então, assim, eu acho que todos nós, jornalistas, né, negros, negras e negros, a gente não faz não tem como, mesmo que às vezes a gente não saiba, mas a gente nunca faz uma comunicação desencarnada, entre aspas, das nossas lutas, né? Me perguntaram outro dia numa live, quando é que eu me tornei ativista? Eu disse, mas eu não me tornei ativista. Me tornei ativista quando eu nasci, né? Filha de um homem, de uma mulher e de um homem negro, né? De um homem que foi político e que era atacado, né? Que era a principal ofensa que os adversários, por exemplo, dirigiam ao meu pai em campanha, era chamá-lo de porco preto, né? Então, assim, eu disse, eu não tenho como não ser, né? Como é que eu vou fazer um texto e não ter nesse texto toda a minha trajetória, tudo que eu aprendi em casa, né? Eu aprendi a ser feminista com minha mãe, né? Minha mãe, que sempre me disse que mulher não se curva diante de ninguém, diante de nenhum homem, né? E que se jamais, né? Você tem que enfrentar qualquer tipo, né? E ela sempre me disse, nunca deixe nem falar mais alto. Por exemplo, seu pai nunca falou alto com você. Então, assim, eu aprendi com minha mãe, né? Várias coisas eu aprendi com minha mãe.
Então, como a gente não ter, o que talvez agora a gente tenha maior visibilidade, principalmente por conta dessa facilidade entre aspas, facilidade a partir das mídias digitais. É uma geração que ela vem muito potente em dominar essas mídias, o que para mim, né, e talvez para outras é mais difícil, né? Mas para eles são alfabetizados digitalmente. Vocês são alfabetizados digitalmente, né? Vocês já chegam assim. A gente não, a gente está aí brigando, né? Brigando. Eu apanho muito do Instagram, né? Eu tenho alguma quizila com o Instagram, por exemplo, né? É uma mídia que eu apanho muito. Mas fui lá, tive que aprender, estou aprendendo com Suzana Rebouças, que é a mais jovem da Flor de Dendê, né? E com Ludmila Cunha, que também é mais jovem na Flor de Dendê. Então, estou aprendendo com elas, né? Eu e Meire já somos mais velhas. Eu mais velha que Meire Oliveira. Mas é meio isso, né? Então, acho que sim, Samira. Toda essa... A gente está vendo ser traduzido, né? Muito bonito esse movimento que está acontecendo dessas plataformas, né? Guilherme Dias tem feito um trabalho fantástico, né? A partir de encontrar uma janela, encontrar um caminho, né? Seguir por uma das possíveis encruzilhadas. Ele tem feito um trabalho maravilhoso nessa linha do turismo, né? Então, são muitas coisas que têm aparecido, muitas coisas que têm surgido, muitos projetos potentes. O problema ainda é o dinheiro, tá? O dinheiro é um problema, né? Como diz um colega, Levi Vasconcelos, né? Se você vê um jornalista rico, você tem que prender para interrogar depois, se tem alguma coisa errada. Ele sempre brinca com isso. Não, a gente tem muita dificuldade, até porque a gente foi ensinado dessa forma, né? Jornalista não mexe com dinheiro. Né? E aí a gente tem algumas dificuldades. Eu considero, assim, acho que a multidisciplinaridade é fundamental. Né? A gente arrastar o povo que está afim, né, de vir, o povo da administração, o povo do marketing, né, o povo da publicidade. Então, quando a gente faz, por isso que eu digo da comunicação social, que a gente precisa descobrir de novo essa área tão potente, né, não separar em caixinhas como a gente vinha fazendo, né, porque acho que a gente aprende muito quando a gente começa a olhar para esse nosso começo lá, né, das teorias da comunicação, misturada ali com um monte de coisa, né, a gente é meio tradutor de campos aí. Acho que é bom também, como você trouxe muitas referências aqui de matriz afro, né? A gente olhar, porque todo mundo ali está girando na roda, cada um tem uma função, né? E que a gente junte todo mundo. Eu não sei, vamos pegar aqui alguém que sabe ganhar dinheiro, a publicidade faz todo sentido. Eu gostei muito de ouvir falar e também dos teus perfis, de como você vem se reformulando e se agarrando mesmo nessas coisas possíveis. Eu gosto muito de olhar. Agora, para você, para a Flávia Oliveira também, que eu falo assim, nossa, a Flávia Oliveira está... Você falou aqui que a gente é 90, está 500 anos luz à minha frente, essas questões de se adaptar ao novo, né? E aí, eu estou encaminhando para o nosso finzinho aqui, queria que você falasse rapidinho suas considerações finais, Mediana. Bom, acho que o que eu queria... acho que está aberto, tá. O que eu queria mesmo dizer, gente, é que é difícil, né? Eu não quero ser meio, né? Não é uma espécie de coachismo aqui, né? Mas é apenas dizer que há algumas luzes, né? Há algumas luzes, ou há vida para além de alguns horizontes que a gente está muito acostumado, né? Às vezes a esperar. Né? E talvez a gente ficar esperando aqui a mídia, as redações elas vão sair completamente diferentes, tudo vai sair muito diferente, né? Os donos das mídias descobriram, por exemplo, que é um grande negócio manter seus poucos, mas ainda, né, suas poucas e poucos funcionários ainda em casa, no home office, porque não gasta com energia elétrica, né, com o ar-condicionado ligado, não gasta com transporte. A gente está vendo uma mudança total na estética dos telejornais. O que antes era uma equipe de 5, pelo menos, agora uma pessoa entra diretamente por meio de uma plataforma dessa e pronto, a gente está se acostumando com essa estética, né? Então, nada vai ser como antes, né? Se as redações vêm encolhendo, possivelmente elas vão encolher mais ainda, né? Então, é isso. É a gente tentar encontrar esses caminhos. O que eu posso dizer para mim tem funcionado fazer o que eu tenho que fazer de obrigação para pagar boleto, né? Mas eu sou tão feliz nisso que eu estou fazendo o que paga meus boletos, é outra coisa que eu adoro, que é ensinar, que é o magistério, né? Outro caminho. Mas, se você não tem essa felicidade, ou essa sorte, né? Que você, pelo menos, guarde algum momento do seu dia para fazer aquilo que você sempre quis fazer em comunicação, sabe? Se você queria fazer o seu canal sobre signos,
comentar signos e você ficava com o pé atrás do jornal ou a TV ou a rádio que você trabalhava não te dava muita chance, faça agora, é o momento de fazer podcast, sabe? Faça o que você tem vontade, o que te dá prazer. Muitas vezes o seu negócio da vida nasce disso, de fazer prazer, né? Eu tenho feito muita coisa que não rende dinheiro, mas eu me divirto fazendo. E aprendo. E me conecto com pessoas fantásticas, né? E eu tenho ficado encantada mesmo, e muito feliz com essa apropriação, né, dessas comunidades, das nossas comunidades tradicionais, como elas estão se apropriando de Meet, de Zoom, de StreamYard, de Telegram, de WhatsApp, e de Instagram, e de Facebook. E estão fazendo lives muito bem produzidas, né? A Lei Aldir Blanc, que deu aí esse refresco, né? E que abriu um mundo de possibilidades, né? Eu fiz muita coisa via Aldir Blanc em projetos diferenciados, né, de pessoas. Então, vi gerar emprego para assessoria de comunicação. Então, na verdade, a gente está um pouco mais aberto, talvez, né? É difícil, mas pode ser um bom exercício até para a gente esquecer um pouco esse peso que tem sido essa pandemia, essa coisa terrível, né? Então, pode ser, de repente, um bom exercício. Gente, obrigada. E vou parar, porque eu falo demais, né? Então, deixa eu parar. Obrigada, gente. A gente é que agradece estar dentro do seu tempo aqui. Eu vou devolver para o Guilherme, mas sem antes falar e reverenciar esses dois monstros sagrados que a gente vai receber aqui daqui a pouco, Oswaldinho e Ney, e também o Guilherme, que me inspira muito, como a Cleidiana bem lembra aqui. Obrigada, Cleidiana, e obrigada às Cogiras, a Cindy Jor também, que nos possibilita. Aqui, Senage, beijo grande, pessoal. Obrigado, Camila. Obrigado, Cleidiana. Eu estou muito feliz aqui, muito honrado de fazer parte desse encontro com os gigantes da comunicação brasileira de vários estados. Aí, eu acho que esse encontro já é histórico, né? Por a gente poder reunir, mesmo de forma virtual, tantas figuras importantes. Agora, o segundo Encontro Nacional de Jornalistas pela Igualdade Racial vai prestar essa homenagem que a Camila citou aí ao escritor, pesquisador e compositor Ney Lopes, também conhecido como o Menino de Irajá. Ele se negou a olhar para si próprio e para seu povo, um olhar que a sociedade insistia em lhe impor. Ele descobriu a palavra e, com ela, fez poesia e samba. É isso aí, é Irajá. Meu samba é a única coisa que eu posso te dar. Convidamos para fazer essa homenagem o jornalista Oswaldo Faustino, colega nosso aqui da Cogira de São Paulo, que vai fazer a condução da homenagem ao Ney Lopes. Grande Oswaldo, bem-vindo. Tenho impressa no meu rosto e no peito o lado oposto ao direito uma saudade. Que saudade, sensação de, na verdade, não ter sido nem metade daquilo que você sonhou. Que sonhou. São caminhos, são esquemas, descaminhos e problemas. É o cochê do ponto mar. É isso aí. Ei, Irajá, meu samba é a única coisa que eu posso te dar. É isso aí. Ei, Irajá, meu samba é a única coisa que eu posso te dar. Oswaldo Faustino, eu trouxe um presente para você, um abração que meu avô mandou para você. Meu avô nasceu onde o sol morre e se afoga em fogo em pleno mar, onde o vento armatã, que vem do norte, cospe rubras fagulhas pelo ar. Meu avô tinha ofício de ferreiro e quem mexe na forja é Ogum, que nascendo ferreiro foi guerreiro. Meu avô não foi qualquer um.
Salve, Boa tarde Ney! a todos, muito obrigado. Salve, Ney, que bom que você veio. Eu estava Ok. desesperado. Eu falei, ai, meu Deus, ele não veio. Eu quero cumprimentar todos, todas, todo esse povo, esses jornalistas que fazem parte da Conagira, das Cogiras aí do Brasil inteiro, comissões de jornalistas pela igualdade racial, e também agradecer esse convite, né? Porque fazer coisas legais para a nossa comunidade é importantíssimo, mas fazer com prazer, porque está fazendo exatamente o que nos emociona, né? Falar de Ney Lopes é muito bom, né? É bom demais. Então, eu quero agradecer aos organizadores que me fizeram esse convite. E eu quero começar a minha homenagem lendo um bilhetinho. Meu caríssimo Ney Lopes, deixe-me agradecer-lhe vivamente o exemplar que me ofereceu de seu dicionário Banto do Brasil. Notável passo à frente na pesquisa lexicográfica de africanismos entre nós e que vai ser sempre consultado pela equipe que colabora comigo na elaboração do grande dicionário. Estamos na rua Viúva Lacerda, 112, no Maitá, onde você será bem-vindo quando quiser, onde espero dar-lhe meu abraço de agradecimento e talvez obter de você um segundo exemplar do dicionário. Repetindo meus parabéns e agradecimentos, seu fã entusiasmado e colega Antônio Uais. Rio, 18 de novembro de 1997. Eu comecei lendo esse pequeno bilhete, Sim, um bilhete. porque certamente Ney Lopes é um dos poucos escritores a ter no seu arquivo um bilhete tão precioso como esse manuscrito do dicionarista Antônio Uais. Ney Braz Lopes é o caçula de 13 filhos da dona de casa Eurídice de Mendonça Lopes, com o pedreiro Luiz Braz Lopes. Infelizmente, é o único vivo dos 13 irmãos. Nascido em 9 de maio de 1942, no subúrbio de Irajá, zona norte do Rio de Janeiro, Ney é também o único dos meninos e meninas Braz Lopes a concluir os estudos, formando-se em Direito pela antiga Universidade do Brasil, hoje a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, onde receberá em breve, né, em cerimônia que vai acontecer em breve, o título de doutor honoris causa, título, por sinal, que já lhe foi outorgado pelas universidades, a Federal Rural do Rio de Janeiro, em 2012, e a Federal do Rio Grande do Sul, em 2017. Logo, logo vai ser o doutor honoris causa de todas as federais desse país. Bom, a maioria de nós conhece alguns de seus sambas antológicos, individuais ou feitos em parceria. Muitos conhecem alguns dos seus livros, 7 dos quais são dicionários e uma enciclopédia, todos repletos de africanidade e fruto de muita pesquisa e esmerada elaboração. Não por acaso, a gente iniciou essa homenagem com o samba de Irajá, que foi composto quando o Ney tinha 18 anos, né?
pelo que eu me lembro, quando eu fui convidado a escrever uma pequena biografia do Ney para a coleção Retratos do Brasil Negro, da editora Selo Negro, da Sumos, eu me lembro assim que ele teria me dito que os versos, pelo menos o início desses versos, foi traçado exatamente durante o velório do seu Luiz, o pai dele, né? E que é difícil a gente falar assim essas coisas tristes, né? Mas se você me permite, eu não foi exatamente isso. Tá. Essa letra surgiu no momento, eu já tinha ultrapassado os 18 anos, já tinha, inclusive, tinha deixado a carreira no fórum, a carreira de advogado, estava me encaminhando para essa trilha que eu faço até hoje. E num determinado momento, eu senti que eu tinha, aceitando uma certa proposta de emprego e tal, que eu teria contrariado a vontade de meu pai, que já tinha passado para outra dimensão. E contrariado de uma maneira... contrariado ideologicamente, inclusive. Estava trabalhando num ambiente que não era politicamente agradável ao meu pai. Então, foi aí que eu me emocionei muito e saí escrevendo esse recado para o meu velho, que surgiu junto com a melodia. Que maravilha! Que maravilha! São caminhos, então, são foi esquemas... homenagem a ele de alguma forma, né, Ney? Claro, mas isso é muito importante. Sabe por que eu estou dizendo isso? E por que eu sugeri a organização que começasse com esse samba? Porque eu cheguei à seguinte conclusão: ao dizer meu samba é a única coisa que eu posso lhe dar, você parecia que não ia dar outras coisas, mas as coisas todas que você nos dá, inclusive com os seus escritos, então, com certeza, tem o ritmo do samba. Me desculpem, eu vou tirar esse telefone daqui. Ou não é o meu que está tocando? Fala da segurança, tinha que ter... Não é o meu, não. Não, eu estou pensando até que era o meu. Eu acho que todos os seus escritos são sambas, né? Tem a simplicidade do samba, tem a alegria do samba, né? Que coisa! Me perdoem, me dê mais um segundinho, eu vou ver se é por aqui pelo meu notebook que está vindo essa ligação. Não sei. Desculpem. Bom, voltando, eu acho que todos os seus escritos têm um ritmo, têm a ginga, né? Quando você escreve até os seus verbetes, os seus comentários dos verbetes dos dicionários têm essa ginga, tem esse sabor de samba. Porém, Ney, eu quero destacar para as pessoas que ainda não sabem ou que não se lembram de que você, nesse país que consegue separar sambista de compositor, né? Samba de MPB, como se o samba não fosse a música popular brasileira, você demonstrou um talento raro que muita gente não ficou sabendo, né? Você que é o Ney Lopes do Salgueiro, que começa a sua vida em escola de samba lá no Salgueiro, o Ney Lopes da Vila Isabel, o Ney Lopes que se consagra com sambas muito profundos, né?
não foi por acaso que eu adorei escrever sobre você, porque eu achava que os seus sambas deviam entrar na Lei 10.639, entrar nas escolas, as pessoas iam aprender história do negro através dos seus sambas, né? Surpreendentemente, quando você foi convidado para musicar o espetáculo Bilac vê Estrelas, que é baseado no livro homônimo do Rui Castro, né? E você, o sambista Ney Lopes, né, provavelmente criou expectativa desse espetáculo que era um musical ser recheado de bons sambas, né, de sambas engraçados, né, como você costuma fazer, com tiradas bem cariocas, etc. De repente, o Ney produz 15 composições e não tinha um único samba, né? 15 composições que, por falar de Olavo Bilac, ele vai buscar o que provavelmente Bilac ouvia, né? E ele produz lundus, até anotei aqui, lundus, quadrilhas francesas, machiches, fados, modinhas e até uma área de ópera. Então, esse é o Ney, né, que eu tenho orgulho de chamar de amigo. Permite uma coisa que você talvez não saiba, pelo menos acho que não está no nosso perfil biográfico, é que nos 100 anos da abolição, eu tive uma peça, um alto coral sinfônico, encenado na Sala Cecília Meirelles, no Rio de Janeiro, com uma parte da Orquestra Sinfônica Brasileira. A gente faz... a gente tem a musicalidade, a gente tem as ideias, etc. E tal, e tendo a oportunidade de caminhar por outros caminhos, é sempre importante, assim como eu fiz com o maestro Moacir Santos, né? Fizemos o projeto Ouro Negro, eu coloquei letras em temas antigos do maestro Moacir Santos. Então, a gente vai tranquilamente do Zeca Pagodinho ao Moacir Santos, não tem dificuldade nenhuma. A música não se biparte, nem se reparte. A música ou é boa ou não é. Essa é meu norte, né? Assim é que eu caminho dentro da música. O importante é ser bom, não é isso? Pois é. Ney, eu vou deixar você com a palavra, mas antes disso, eu só queria dizer que você não nasceu no Irajá por acaso, né? Eu fui pesquisar a etimologia da palavra Irajá, né? E o nosso Teodoro Sampaio, que além de grande engenheiro, né? Teodoro Fernandes Sampaio, além de grande engenheiro, ele foi também um estudioso de línguas indígenas e línguas nativas. E ele definiu a palavra Irajá como o mel que brota, né? Mas eu até anotei aqui o nome de um filólogo, né? Não estou achando, mas anotei aqui o nome de um filólogo que fala muito parecido, né? Ele diz que Irajá seria onde se faz o mel, né? Onde se faz o mel. E que a origem seria por conta dos trabalhadores indígenas de uma usina de açúcar que tinha aí nessa região de Irajá, onde você nasceu, né? Pelo menos correndo para pesquisar, dando uma de Ney Lopes, pesquisar a história, eu achei isso. E aí eu fiquei pensando, Ney só podia vir de Irajá mesmo. Além da doçura do seu trabalho, né? Essa coisa doce que são seus sambas, essa coisa doce que são seus escritos, seus 40 livros, né?
que já chega, esse número já chegou a 40. Eu cheguei à conclusão, eu já disse isso para você uma vez, acho que você nem gostou muito, mas eu cheguei a essa conclusão. Você não está só inspirado no açúcar que produzia lá, você está inspirado na própria usina. Você é uma usina. Uma usina que... Me permite entrar pela etimologia aí do termo Irajá. Não é açúcar, não, é mel mesmo. E o Irajá foi a primeira grande freguesia rural do Rio de Janeiro, teve população indígena. E havia lá um lugar onde os próprios indígenas é que cultivavam o mel, nessa região. O mel mesmo. Os comerciantes, os próprios indígenas de outras extrações iam lá buscar o mel. Não era o açúcar, não, era o mel. Era mel, né? Puro então, mesmo. o filólogo que escreveu sobre isso também deu uma de Oswaldo Faustino e inventou uma historinha para se justificar. Só para dizer que você é uma grande usina de produção de cultura, de arte, e que você nos representa e que os seus títulos, doutor honoris causa, são o mais justo que poderia haver, a maior justiça que essas universidades poderiam dar, por uma questão muito simples, né? Nós temos em você o maior orgulho, a maior representatividade, e ainda vamos fazer contigo um dia, se Deus quiser, vamos fazer contigo o que fizemos com Luiz Gama, que acaba sendo reconhecido como um grande jornalista, apesar do seu jornalismo, as suas reportagens serem através da música e através de seus escritos e do seu blog Meu Lote. A palavra é sua, agora eu me retiro, porque o homem está aí, gente. Eu queria, antes de tudo, abraçar toda a equipe, essa juventude vibrante, né, que está realmente com a bola toda, com a bola cheia. Tirar o chapéu para essa juventude, mostrar os meus cabelos brancos, esses anos todos, são 79 anos, né, de luta, de batalha, e dizer o seguinte: essas honrarias que me têm sido concedidas, principalmente pelas universidades agora, né, tem um grande valor para mim, que elas têm partido exatamente das universidades públicas, as universidades de ensino gratuito, e nós temos eu, pelo menos, que toda a minha vida, toda a minha carreira foi feita no ensino, graças ao ensino público, temos que ter todo o cuidado, né, com a ameaça de desmonte dessas instituições tão importantes na nossa formação, na formação dos nossos filhos, dos nossos netos. A gente tem que estar na defesa também desse baluarte. Então, isso me engrandece muito, estar recebendo essas homenagens por parte das universidades públicas que sobrevivem no Brasil ainda à custa de muito esforço, e dando um exemplo, né, um exemplo de vitalidade num viés, num momento da cultura e num espaço de cultura que está sempre ameaçado, né, pelo liberalismo, pelo neoliberalismo, pelos interesses econômicos. Então, eu gostaria de frisar isso, começando a nossa conversa. E segundo, receber uma homenagem de uma instituição de jornalistas negros, né? Eu acho absolutamente importante, haja vista o papel que
que os nossos jornalistas afrodescendentes têm na história brasileira, né? Principalmente no pós-abolição, o grande movimento que eclodiu de São Paulo para o resto do Brasil, com a imprensa negra, alguns órgãos de pouca duração, mas uma quantidade tão grande que deixou realmente uma raiz, né? Que eu tenho a impressão que a Cogira tem todo esse envolvimento, toda essa consciência dessa continuidade, né? E dizer que a Cogira, inclusive, a própria sigla é bastante instigante, né? Esse Cogira aí dá aquela impressão de africanidade, né? E a gente sabe, por exemplo, que no quimbundo de Angola e do Congo, gira significa caminho, né? Não é exatamente gira, é zira. Quando você usa, por exemplo, eu gosto muito de etimologia, você convive no campo da Umbanda, por exemplo, que não é meu campo específico, mas você convive com uma entidade que tem o nome de Pombagira, virou Pombagira em português, né? Mas essa palavra tem uma etimologia muito importante. Pambuanzila, que Congo, quimbundo, significa encruzilhada, exatamente encruzilhada. E a encruzilhada é um fenômeno altamente instigante também, porque é o símbolo do dínamo que impulsiona toda a estrutura filosófico-religiosa dos negros africanos. A entidade Eleguara, que agora eu ouvi alguém falou em Eleguara, nosso Eleguá. Ele é o dínamo do universo, né? É quem movimenta todas essas forças, graças às quais nós estamos aqui, nessa conversa. Se não fosse energia, a gente não estaria aqui, né? Dentro desse movimento, dentro dessa correlação de forças, uma hora ela é favorável, outra hora é desfavorável, mas a gente, mergulhando um pouco mais fundo nesse universo, a gente vai perceber que, dentro da conjunção dessas forças, que se mexem, fazendo o universo existir, o mal convive com o bem. Não é? Se não existisse o mal, não existiria o bem. Isso é filosofia africana pura. Então, a gente não tem que se perturbar com determinados descaminhos, determinados desencontros, determinadas caneladas, que tudo se acerta depois com o desenvolver do próprio tempo. A gente vai chegar a bom termo e as coisas vão se equilibrar certamente sem maiores problemas. Então, é isso. É a minha alegria de estar aqui com vocês, com essa juventude, com o Oswaldo Faustino, que é a juventude personificada, apesar de já ser bem mais velho do que eu. Mas ele é a juventude, é a vitalidade. Lembro do Oswaldo Faustino, por exemplo, tocando prato na escola de samba, no Vai-Vai, se não me engano, na bateria. Poxa, isso é sair batendo prato tímpano numa bateria de uma escola de samba, não é para qualquer um. E o Oswaldo Faustino fez isso, não sei se ainda faz, mas fez isso com grande maestria. É um grande amigo, é um biógrafo, e os outros integrantes aqui da nossa mesa virtual, que estou tendo o prazer de conhecer hoje, mas ouvi alguma coisa das palavras da Cleidiana, gostei muito. Camila disse alguma coisa também. Mas é isso, a gente está aqui para o que der e vier, com muita alegria, com muita força, com a força da nossa ancestralidade, que é importantíssima, segundo a filosofia dos povos bantus, estudada pelo Placide Tempels, um missionário católico belga, que foi
no princípio do século XIX, XX, conviveu com os Lubas do Congo e escreveu uma obra basilar, né? Filosofia Bantu. E dentro da filosofia Bantu, segundo ele, e é comprovado por qualquer um que conviva um pouco com a religiosidade mais profunda, né? Percebe que o universo, a vida no universo, é uma cadeia, um grande conjunto de elos, né? Que nos ligam, primeiro, à nossa ancestralidade e, segundo, à nossa descendência. Nós somos elos de uma grande cadeia. Cadeias familiares, cadeias de amizade, cadeias de prática profissional, cadeias de associações. Então, é isso. Nós estamos hoje aqui exatamente corporificando e comprovando isso. Uma grande cadeia se formou hoje para a transmissão dessas ideias, desses conhecimentos, levar um pouco disso àqueles que estão mais afastados, que não tiveram a possibilidade de acesso a esse tipo de formulação. Isso dá alegria, isso nos rejuvenesce, nos revitaliza. Agradeço, então, a todos e deixo a vocês o meu abraço e minha expectativa e minha certeza de que essas conversas aparentemente informais, como a que nós estamos tendo, são sementes, né? Que a gente lança nesse nosso chão cada vez mais árido, né? Mas a gente chega lá. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. Ney, então, agora eu peço para você aquele abraço que você me deu no começo, o abraço do seu avô, repete ele, só para a gente poder fechar essa homenagem. Repetindo, isso é uma... O maracatu do meu avô. É uma canção composta por mim, com o maestro Leonardo Bruno, que é um amigo. Teve uma gravação da nossa querida Alcione, que, segundo ela, eu sou o compositor que ela mais gravou até hoje. Isso é um motivo de muito orgulho para mim também. Ela gravou, e esse que eu chamei de maracatu do meu avô, o maracatu é mais ritmado, né? Isso é mais um lamento. E a letra começa assim. Vamos repeti-la agora com mais fulgor. Meu avô nasceu onde o sol morre e se afoga em fogo em pleno mar, onde o vento armatã, que vem do norte, cospe rubras fagulhas pelo ar. Meu avô tinha ofício de ferreiro e quem mexe na forja é algum, que nascendo ferreiro foi guerreiro. Meu avô não foi qualquer um, não foi qualquer um, não foi qualquer um, não foi qualquer um, não foi qualquer um. E baete não ia entonum. Por favor, o vídeo. Sim? Temos um vídeo. Dona, quanto tem o seu de bateria? Está sem áudio.
tarde o vento armatante vem do norte, voz que lembra agulhas pelo ar. Meu avô tinha um ofício de ferreiro, e quem mexe na forja é o bem. E nascendo ferreiro foi ferreiro, meu avô não foi qualquer. Foi qualquer, não foi qualquer, não foi qualquer. Uma noite no Golfo de Benin, galeotas, galeras, galeões, desembarcaram mercadores, corsários, naus e canhões. Vinham em busca do ouro Ashanti, simulando interesse de nenhum. Meu avô olhou dentro dos meus olhos, meu avô não foi qualquer. Não foi qualquer, não foi qualquer, não foi qualquer. Meu avô descobriu pros navegantes os doces do Songhai e do Mali, e lhes presenteou com sua alma encalhada em ébano e marfim. Revelou-lhes os bronzes do inferno e a grandeza infinita de Orum. Meu avô conversava com Ifá, meu avô não foi qualquer. Mas um dia esse avô foi barganhado por um bacamarte de metal. Fez alforjes, um chapéu dourado, umas duas fiadas de coral, mais um rolo de folhas de tabaco, 6 retalhos e 3 garrões de vinho, e se mais 23 lenços de vinho. Meu avô não foi qualquer, não foi qualquer um, não foi qualquer, não foi qualquer um, não foi qualquer. Esse foi o vídeo da música, né, Maracatu do Meu Avô, do Ney Lopes e do Wilson Moreira, interpretada pela Janine Matias. Muito feliz de fazer parte desse evento, esse momento histórico aí com Ney Lopes e Oswaldo Faustino. Eu queria fazer uma pequena correção ao Ney. O Oswaldo ele não é mais velho que a gente, ele só é mais jovem há mais tempo, porque o Oswaldo é uma das pessoas mais jovens que eu conheço, e eu queria, após essa homenagem, agradecer a presença de todas, de todos, de todos que fizeram parte dessa tarde com a gente hoje, tanto aqui na sala virtual, quanto nas redes de transmissão. Queria agradecer também a todo mundo das Cogiras que ajudaram, né, a fazer parte desse evento. A gente tem aí o pessoal que está nos bastidores, o Fábio Soares, o seu Ney Leão, o Flávio Carrança, a própria Janice, que falou aqui no começo também, Cleidiana, agradecer mais uma vez, a Camila. Eu acho que foi uma tarde repleta aí de aprendizados e de uma escuta que leva a gente a pensar num futuro de uma comunicação mais diversa. Amanhã a gente volta
com o nosso segundo dia de Ingira, aqui nesse mesmo canal. A nossa programação começa às 9 da manhã, com o painel Boas Práticas e Projetos Exitosos. Então, muito obrigado a todos. Até amanhã e espero ver vocês aqui e continuar nessa rede tão importante que são as COGIRAs e a CONAGIRA. Muito obrigado. Aqui a câmera,